seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Meus irmãos, nós estamos em um domingo de missões que está inserido em um mês onde a nossa liderança recebeu uma inspiração para que nós possamos avançar, crescer em um outro tema que é posicionados no reino. Eu acredito que aquilo que o Senhor quer compartilhar aos nossos corações essa noite é um pouco dos dois temas. É uma ponte entre um tema e outro tema. Amém? Eu queria falar um pouco essa noite com os meus irmãos sobre a unidade e a missão da igreja. Por isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, a partir do versículo 19. Evangelho de João, a partir do versículo 19. Amém? João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Você achou? Dá um glória a Deus. Você que não achou, diz misericórdia. Mais glória a Deus do que misericórdia, amém? Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Amém? Gênesis no capítulo 1, versículo 27, vai dizer que criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher, Deus os criou. Quando a Bíblia afirma que nós fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Criador, ela quer dizer com isso que nós recebemos do Senhor alguns atributos, algumas características que nos qualificam como a sua imagem e a sua semelhança. Da mesma maneira que um pai e uma mãe juntos compartilham de características, atributos que qualificam aquela criança como a cara do pai ou a cara da mãe. Imagem e semelhança. Há muitos aspectos que o homem ele é semelhante ao seu Criador, ao seu Pai. Há aspectos espirituais, há aspectos morais, há aspectos com relação ao nosso pensamento, mas quando o texto de Gênesis fala que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, o texto está destacando os atributos relacionais. Deus, como um ser pessoal, nos criou da mesma forma. Fomos chamados a viver em unidade, em meio à diversidade, mas também como iguais, em igualdade. Em resumo, a Trindade, a família de Deus, essa doutrina bíblica, ela possui 3 pontos. Em primeiro lugar, a Bíblia afirma que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Em Deus existe diversidade, 3 pessoas distintas. Mas a Bíblia também ensina que o Pai, o Filho e o Espírito são plenamente divinos, eternos, iguais. Então há em Deus
igualdade. Mas a Bíblia também nos ensina que há um único Deus, Pai, Filho e Espírito. Os três formam a Trindade, a unidade, a comunhão de três pessoas. Então, como é que a gente consegue distinguir um do outro? A Bíblia nos ensina que na criação e na redenção, cada uma dessas pessoas realizou um papel diferente, tinha uma responsabilidade diferente. O Pai, em uma posição de autoridade, de governo, declarou sobre a criação: haja. Ou seja, cabe ao Pai, na posição de autoridade, declarar, ordenar. O Filho, em uma posição de submissão ao seu Pai, acata essa ordem. Jesus realiza aquilo que o Pai ordena. Por isso que a palavra fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Filho, e sem ele, nada daquilo que foi feito se fez. O Espírito também, em submissão ao Pai e ao Filho, participa disso. É uma missão que é compartilhada pelos três. O Espírito estava pairando sobre a face das águas. Da mesma forma que uma ave, ela está ali sobre o seu ninho, sustentando a vida, vivificando os seus filhotes, o Espírito Santo estava presente na criação. Na redenção, cada uma dessas pessoas assume papéis diferentes. Efésios, no capítulo 1, vai dizer que é responsabilidade do Pai nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. É papel do Pai nos escolher para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É papel do Pai nos predestinar para nos tornar filhos. Amém? Mas Paulo também diz que é papel do Filho a nossa redenção. É através do Filho que o preço foi pago. Nós fomos libertos e inseridos no reino de Deus. Também é papel do Filho nos perdoar. Já na redenção, o Espírito também realiza um papel diferente. Paulo vai dizer que nós fomos selados com o Espírito. Quem creu em Cristo, recebeu a redenção, recebeu também um selo, uma marca, se tornou propriedade exclusiva de Deus. Mas esse mesmo Espírito também é a garantia, o penhor da nossa herança, a garantia de que a nossa redenção um dia será completa. Pai, Filho e o Espírito, em posições diferentes, papéis diferentes, se unem para realizar a criação e a redenção. O homem, na criação, recebe também um papel, e na redenção também recebe um papel. O homem e a mulher foram chamados a viver em unidade, submissão a Deus e governarem juntamente com Ele na criação. O texto que nós lemos, após a redenção, após Cristo ter cumprido com o seu papel em um grande plano, Jesus nos diz: assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando a cada um de vocês. O Pai enviou o Filho, e o Pai e o Filho enviam o Espírito, mas os três enviam a igreja. Para realizar uma missão diferente? Não. Assim como a igreja não tem uma missão, a igreja é o povo que Deus escolheu para realizar a sua missão. Assim como significa que da mesma forma que o Pai em obediência ao Filho, o Filho em obediência ao Pai se submeteu para realizar a missão, nós devemos nos submeter ao nosso Pai. Jesus vai dizer: eu não desci do céu para fazer a minha vontade, eu desci do céu, eu estou nesta terra para fazer a vontade daquele que me enviou.
A igreja é chamada não a fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que a enviou. Jesus vai dizer: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que nos nutre, o que nos alimenta, o que nos sustenta é fazermos a vontade do nosso Pai. Então fomos chamados, assim como em obediência, a realizar a missão. Assim como também significa que da mesma maneira que o Filho realizou o seu papel, a sua missão no poder do Espírito, a igreja é chamada a dar continuidade a essa missão no poder do Espírito. Por isso que Jesus faz o quê? Sopra sobre eles o Espírito. Da mesma maneira que na criação o Senhor soprou o seu Espírito sobre Adão e Eva, homem e mulher, o Senhor sopra o seu Espírito sobre a igreja, sobre mim e sobre você, para realizarmos a nossa missão, para darmos continuidade à missão de Deus. Mas da mesma maneira, assim como em igualdade, em unidade, em meio à diversidade, a igreja é chamada no poder do Espírito a ser um instrumento do perdão de Deus. É isso que ele fala no versículo 23. Eu acredito que a maior imagem que define a missão da igreja nós encontramos em Lucas no capítulo 15. Quando o pai do filho pródigo recebe aquele filho que havia se arrependido, ele o beija, ele o acolhe e ele dá uma ordem aos seus servos, que eles deveriam trazer um anel, sandálias e roupa. A igreja é chamada a servir ao Pai como um instrumento de perdão e de restauração no poder do Espírito. Há um papel para mim, há um papel para você cumprirmos, há uma posição que nós recebemos, mas a maneira de realizar esse papel, a maneira de realizar essa missão é em unidade. Amém? Até aqui os irmãos foram comigo? Amém. Então nós recebemos uma missão, recebemos o mesmo Espírito para da mesma forma que o Pai criou e redimiu todas as coisas, nós sermos instrumentos do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo de número 17, a partir do versículo 20. Eu disse que a condição para nós cumprirmos a nossa missão é a unidade. Amém? Você encontrou? Amém. Glória a Deus. João 17, a partir do versículo 20, diz o seguinte: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus está fazendo uma oração, Jesus está fazendo um pedido, e ele ora primeiramente pelos judeus que haviam crido nele. E em segundo lugar, ele ora pela sua igreja, por mim e por você. Mas ele condiciona a missão da sua igreja ao testemunho dos seus discípulos. Ele diz o seguinte, no versículo de número 20: mas também por aqueles que vierem no futuro a crer em mim por intermédio da palavra, ou em algumas versões, da mensagem, do testemunho deles, da forma como eles vivem. Então, no versículo 21, ele fala o seguinte: com a finalidade, com o propósito de que todos sejam um. E aí Jesus começa a subir o sarrafo. Qual é a referência que Jesus tem de unidade? Ele diz: como da mesma maneira és tu, ó Pai, em mim e eu em... Qual é a referência? Qual é o modelo que Jesus tem de unidade? A Trindade.
Pessoas que viviam em uma unidade perfeita, em amor, servindo umas às outras, como iguais em meio à diversidade. Então a referência que Jesus tem de unidade é aquilo que ele vivia eternamente, com o Pai, com o Espírito e com o Filho. Era a família eterna de Deus, amém? Ele diz o seguinte: também sejam eles em nós, para que assim o mundo creia que você me enviou. Ele diz: se a igreja cumprir esse propósito, se a igreja viver em unidade, o mundo vai ter uma prova, o mundo vai testemunhar o reino de Deus. Pessoas que são capazes de, em unidade, serem instrumentos do perdão e da restauração de Deus. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que você me tem dado, para que sejam um da maneira como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, saiba que você me enviou e os amaste como também amaste a mim. Jesus diz que a condição para a igreja cumprir com a sua missão é viver em unidade. Mas o modelo de unidade que Jesus tem é a própria Trindade, a família eterna, aquilo que ele vivia desde a eternidade. Mas Jesus sobe o sarrafo mais uma vez. Jesus vai falar sobre o amor. Como você os amaste, você também amou a mim. Jesus está nos ensinando que nós só podemos viver em unidade através do amor. Do nosso amor? Não. Do mesmo amor que ele recebeu, do mesmo amor que ele compartilhou. Jesus nos ensina, nisso todos vocês saberão que todo mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, da mesma maneira que eu vos amei. Como Jesus nos amou? Se entregando, se sacrificando. Deus amou ao mundo de tal maneira que ele fez o quê? Um belo discurso? Não, ele se deu, ele se entregou em benefício do outro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus se deu em nosso benefício, não em benefício próprio. Somos chamados a viver em unidade, estamos chamados a andar em amor, para que sejamos aperfeiçoados na unidade. O interessante é que os discípulos de Jesus, eles vivem e demonstram isso. A palavra vai dizer que se nós olharmos para os discípulos de Jesus, a gente vai ver esse princípio: unidade, diversidade, igualdade, serviço e amor. Pensa, por exemplo, em Simão Pedro. Ele também é chamado de o Zelote. Ele fazia parte de um partido político e religioso e estava disposto a pegar em armas para, se possível, libertar o povo da opressão de Roma. Mas também tinha um outro discípulo, um tal de Mateus, conhecido como Mateus o publicano, um cobrador de impostos que trabalhava para quem? Para Roma. Qual é a possibilidade desses dois tipos de gente andarem juntos? Viverem em unidade. Será que se eu colocasse os dois no mesmo cômodo, a orelha que seria cortada seria a orelha de Mateus, ao invés da orelha do sumo sacerdote? Havia uma possibilidade, amém? Mas como isso se torna possível? Porque ambos se submetiam ao senhorio de Cristo. Qual era a mensagem de Jesus? Arrependam-se. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Deve haver em nós uma nova maneira de pensar e uma nova maneira de agir, porque nós já estamos inseridos em uma nova realidade, a realidade do reino de Deus. Haviam no meio dos discípulos homens e mulheres que viviam, para escândalo das pessoas daquela época, em igualdade.
Haviam no meio dos discípulos mulheres ricas, de boa fama, de boa reputação, e também mulheres que tinham um histórico, que tinham um passado. Jesus conseguia unir e agregar todas as pessoas. E Jesus, ele ensina, ele dá um método para os seus discípulos. Ele os ensina a orar. Mas Jesus tem uma ideia diferente de oração. Oração não são palavras que a gente repete. Orações são um instrumento que Jesus usa para transformar o seu povo, a sua comunidade. Por isso que Jesus, quando ensina a orar, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o teu. Agora vamos lá, os discípulos, vamos aprender. Eu fiz, agora vocês vão fazer e eu vou olhar, eu vou supervisionar. Então os discípulos começam a orar. Meu Pai, Jesus não. Então, o Pai é nosso. Amém? Amém. E eles continuam orando: santificado seja o teu nome. Jesus diz: glória a Deus. Venha a nós o teu reino. Jesus diz: amém. E eles continuam orando e eles começam: o pão, ele não é meu, o pão, ele é nosso. Perdoe não as minhas dívidas, mas as nossas dívidas. Não me livre do mal e da tentação, nos livre do mal e da tentação. A minha oração não deve ser feita na primeira pessoa do singular, a minha oração deve ser feita na primeira pessoa do plural. Porque o que Jesus queria ensinar aos seus discípulos? Que nós somos uma família, somos irmãos e irmãs uns dos outros. Primeira palavra da oração: Pai nosso, nos pertence. A pessoa que está sentada do seu lado é seu irmão e a sua irmã. Não é alguém que congrega na mesma igreja que você, é seu irmão em Cristo. E a gente compartilha de uma mesma missão, sabe qual é? Santificar o nome do nosso Senhor. Desejar o seu reino, ser um instrumento da sua vontade, assim na terra como também é no... E o pão que não é meu, é nosso, deve ser compartilhado. Deixa eu te dizer, você é instrumento de Deus para satisfazer as necessidades do seu irmão. Pai, não perdoe os meus pecados, perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas. Jesus estava ensinando: vocês são um instrumento de perdão e de intercessão. Livre, Pai, os meus irmãos do mal. Livre, Pai, os meus irmãos da tentação. Jesus estava formando esse tipo de povo, esse tipo de discípulo. Mas a história da igreja continua. Então nós vemos em Atos, no capítulo 2, versículo 4, algo que muda completamente esse cenário. Eles são de fato aperfeiçoados na unidade. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, revestiu a cada um deles de poder para testemunhar o reino, para testemunhar sobre Jesus. Mas o Espírito Santo não se manifesta apenas no falar em novas línguas. Atos, no capítulo 2, versículo 44, vai dizer que aqueles que creram, aqueles por qual Jesus havia orado, eles estavam unidos e viviam em comunhão, aperfeiçoados na unidade. Por que isso foi possível? Porque o Espírito Santo veio sobre eles e os capacitou a viverem essa realidade. Para nós, comunhão é uma ideia talvez até difícil de ser entendida, porque para a gente muitas das vezes comunhão é o tempo que a gente tem após o culto, onde a gente compartilha de uma refeição. Jesus tem uma ideia muito diferente do que seja comunhão. Comunhão talvez para você seja algo semelhante a uma academia, algo que você compartilha com outra pessoa, algo que vocês têm em comum. Jesus tem uma ideia diferente daquilo que seja comunhão. Comunhão para Jesus se parece mais com um corpo do que com uma academia. Porque se você bate o seu dedo e a sua unha, ela fica encravada, naturalmente o seu corpo ele tem uma resposta. Geralmente você fica o quê? Quando há uma infecção no seu corpo, você fica com febre. Febre aonde? No dedo ou no corpo?
Aonde o médico coloca o termômetro? No seu dedo? Não, né? Então Jesus tem uma ideia diferente daquilo que seja comunhão. É algo que nós compartilhamos. Alegrias, tristezas, dores, talentos, unção, tudo pertence a todos. Tudo deve ser compartilhado com todos. É por isso que quando tem um pequeno membro do corpo ferido, a febre afeta todo o corpo. E deixa eu te dizer uma coisa, se persistirem os sintomas, o Espírito Santo deve ser consultado. É Jesus comunicando ao corpo. Tem gente que precisa ser cuidada. Tem gente que precisa ser amada. Tem gente que precisa ser servida. E o que torna isso possível? O Espírito Santo que habita na igreja, que nos torna corpo, cujo cabeça é Cristo, o nosso Senhor. Nós somos chamados a viver dessa maneira. Mais adiante, Atos no capítulo 13, é o último texto que eu gostaria de ler com você. Atos no capítulo 13, versículo de número 1. Atos capítulo 13, versículo de número 1, amém? Você encontrou? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Eu queria que você fizesse um exercício de imaginação, para que a gente entenda melhor esse texto e esses princípios nesse texto. Imagine que você morasse em Antioquia há muitos séculos atrás. Você estava com a sua família no mercado, fazendo compras, e você visse ali alguns irmãos fazendo uma ação social, levando um pouco da misericórdia e da compaixão de Deus para as pessoas daquela cidade. Na túnica deles tinha algo bordado escrito: a serviço do reino. E você olha para aquelas pessoas e você vê tanta gente diferente, né? Tem ali adolescentes, jovens, idosos, homens, mulheres, pessoas de posição naquela sociedade, também pessoas mais humildes, mas eles estão ali levando a palavra, realizando a misericórdia de Deus para as pessoas daquela cidade. Isso te chama a atenção. Você é acolhido por aquelas pessoas te fazem um convite para você estar em um culto. Você vem, informa isso para sua família, então você chega na igreja, você deixa o seu cavalo lá no estacionamento. Lá no estacionamento você já nota algo diferente. Tinham homens e mulheres trabalhando juntos. Unidade, diversidade e também igualdade. Você é acolhido, se alegra com isso, entra até a igreja. Ali na igreja tem um senhorzinho que oferece bala para o seu filho. Você desvia dele, vai até o DI, deixa ali o seu filho, e você percebe a mesma coisa. Tem até adolescentes trabalhando na monitoria. Aí você olha, nossa, né? Tanta gente diferente, mas unida. Estranho. Então você chega para o culto, tem uma irmãzinha orando, e você logo percebe na maneira que essa irmã ora: rapaz, é profeta. É diferente. A maneira que o profeta ora é diferente, amém? Enquanto o mestre embasa tudo na palavra, o profeta, diabo, escuta. Então você percebe o que? Opa, a diversidade ministerial. A diversidade dos dons operando naquela igreja. Tem profetas e tem mestres. E você olha para a primeira fileira, está ali reservado.
Você olha 5 pessoas completamente diferentes umas das outras. Tua esposa mais antenada que você, mais atenta que você, mais detalhista que você, conhece todo mundo que você não conhece, começa a te descrever pessoa por pessoa. E ela faz, olha, tá vendo aquele ali mais à esquerda? Barnabé, aristocrata judeu, um homem de, elevada posição, rico. E aí você olha para o cara do lado dele. Alguém se identificou aí? Você tem, até me perdi. Você tem Barnabé, depois você tem Simeão, amém? Não é isso? Também por sobrenome chamado Níger. Carinhosamente, um judeu que tem por sobrenome um nome latino, Simeão, o negão, amém? Ou seja, alguém, um prosélito, alguém que se converteu ao judaísmo, mas vem da África, uma pessoa de cultura, de um mundo completamente diferente, provavelmente se vestia de uma maneira diferente daquela sociedade. Então você continua vendo um tal de Lúcio de Cirene, um homem romano, no meio daquela gentalha. Estranho isso, porque os romanos, olha, não se misturavam. E você continua olhando, tem até um tal de Manaém, tetrarca, ou melhor, colasso do tetrarca Herodes, alguém que foi criado juntamente com Herodes. Dividiram a mesma ama de leite. Herodes, aquele que mandou decapitar João Batista, amém? Então você vê também mais à direita, lá no finalzinho, o tal de Saulo, aquele que perseguia os cristãos. Você pensa, rapaz, tá aqui disfarçado, vai dar ruim esse negócio. Só que na hora do ofertório, vem um irmãozinho e fala, gente, nós estamos aqui recolhendo algumas ofertas, recolhendo um pouco de dinheiro para nós satisfazermos as necessidades dos nossos irmãos lá em Jerusalém, na Judéia. E você pensa, um povo completamente diferente, se compadecendo de um outro, estranho, diferente isso. Então Paulo vem, ele é um ministro da noite, e ele começa dizendo, meus irmãos, o Senhor Jesus mudou a nossa posição, agora nós somos concidadãos do reino dos céus, nós somos família de Deus, somos irmãos e irmãs uns dos outros. E ele continua dizendo, olha, nós somos o tabernáculo, a morada do Espírito Santo. Meus irmãos, portanto, esforcem-se, guardem-se para que a unidade do Espírito, ela não se perca. Há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só esperança, há uma só vocação, há um só Pai de todos, que é sobre todos e opera em todos. Paulo fez o apelo àquela igreja tomada pelo Espírito, porque era uma igreja que jejuava, era uma igreja que orava, era uma igreja que estava consagrada ao Senhor. Você sente um arrepio, lágrimas, alguma coisa queimando por dentro, e você fala, meu Deus, eu preciso fazer parte desse povo, eu preciso me tornar um deles, eu quero isso que eles têm. Então, depois disso, o pastor sensível ao Espírito, ele sobe, irmãos, recebi uma inspiração, eu quero impor as mãos sobre alguns irmãos aqui, vem Paulo, vem Barnabé, o Senhor está me dizendo que o Senhor tem uma grande obra para realizar. Por que isso acontece? Porque Deus olhou para a sua igreja e falou, a cara do Pai, unidade, diversidade, igualdade, irmãos que amavam uns aos outros e serviam uns aos outros em amor. Quando Deus olha para a sua igreja e vê a sua igreja aperfeiçoada em unidade, ela está pronta para expandir. Antes da expansão, há um derramar do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo é derramado, irmãos, a gente fala assim em novas línguas. A gente é cheio do poder de Deus, sim, mas a gente também é habilitado a andar em unidade.
andar em amor, a servir uns aos outros. E quando a igreja anda nisso, ela está pronta para crescer. Ela está pronta para expandir. Paulo, em Efésios capítulo 4, vai dizer que aquela diversidade de ministérios em operação no corpo é para que os santos sejam aperfeiçoados. E ele continua dizendo, uma vez que os santos são aperfeiçoados, cada um deles faz o quê? O seu papel. Cumpre com a sua responsabilidade, porque o Espírito Santo, ele foi derramado sobre toda a carne, sobre os nossos filhos e filhas, no DI e nos adolescentes. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Os jovens agora podem ter visões. Os homens de mais idade podem ter sonhos. Até sobre os servos e sobre as servas, o Espírito Santo é derramado. E se o Espírito Santo foi derramado, aquela pessoa possui um dom, ela possui uma ferramenta, ela possui um papel, ela possui uma posição. E quando toda a igreja está unida, servindo uns aos outros, acontece aquilo que Paulo chama de a justa cooperação. E quando a justa cooperação está em processo, está em andamento, o corpo cresce em o quê? Em amor. Todas as coisas caminhando juntas vão nos levar, nos conduzir ao centro da vontade de Deus. Só que para Jesus, o amor e o serviço são a mesma coisa. Deixa eu te dar 2 exemplos para a gente começar a concluir. João, no capítulo 13, vai dizer que Jesus, ele antes da Páscoa, havia amado os seus discípulos e os amou até o fim. E ele decide partilhar uma refeição com seus discípulos. E todos eles estão juntos, como iguais, na mesa. Mas todos eles estão com os seus pés sujos. Nenhum deles se levantou e se colocou em uma posição de servo para lavar os pés, para servir uns aos outros. Jesus, aquele que é mestre e aquele que é Senhor, ele olha para aquela situação e pensa: preciso ensinar algo para a minha igreja. Então ele se levanta da mesa e ele tira a sua capa e permanece apenas com a sua túnica. Os judeus daquela época, o seu vestuário era composto por essas 2 peças. Uma capa, algo grosso, que inclusive podia proteger do frio durante as viagens, e também uma túnica. Só que a questão é que apenas os judeus livres usavam a capa. Jesus está dizendo: eu na condição de Senhor, eu na condição de livre, vou abrir mão disso para servir a vocês. Jesus pega uma bacia com água, amarra uma toalha na sua cintura e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro, como de costume, fala besteira. Jesus responde para ele, e Jesus novamente pega a sua capa após ter terminado, coloca sobre si e se assenta novamente com seus discípulos na mesa. E Jesus pergunta: vocês compreendem aquilo que eu fiz? Eu, sendo o Senhor e Mestre, estou dando para vocês um exemplo. Eu amo a cada um de vocês, e é por isso que eu estou disposto a abrir mão da minha condição para servir a cada um de vocês. Eu estou dando um exemplo, algo a ser seguido, algo a ser feito. Em Lucas, no capítulo 7, Jesus, ele está em uma cena semelhante. Ele está sentado novamente à mesa, lugar de comunhão com os seus discípulos. Mas ele está na casa de um fariseu, e ali ele é desonrado. Aquele anfitrião, ele não enviou ninguém para lavar os pés de Jesus. Ele não enviou ninguém para ungir a cabeça de Jesus. Ele não sequer recebeu Jesus com ósculo, com um beijo no seu rosto, como um sinal de igualdade, de fraternidade. Ele desonra Jesus. E os discípulos, com os pés ali sujos,
naquela mesa. A palavra fala que uma mulher reconhecida como prostituta, ela entra naquele lugar e ela não tem uma bacia com água. Tudo que ela tem são as suas lágrimas. Então, com as suas lágrimas, ela lava os pés do mestre. Ela não tem uma toalha amarrada na sua cintura. O que ela tem é o seu cabelo. Então, com o seu cabelo, ela enxuga os pés do mestre. Jesus não foi recebido com um beijo no rosto, mas ela beija os pés de Jesus em gratidão. Jesus não teve a sua cabeça ungida, mas aquela mulher, ela unge a Jesus com um unguento. Aquela mulher era reconhecida como uma prostituta. E as prostitutas, após se venderem, elas se banhavam e se perfumavam com um unguento. Aquela mulher não disse nenhuma palavra, mas ela demonstrou o Evangelho. Ela estava aos pés de Jesus, chorando, servindo a Ele, em gratidão, dizendo: Jesus, obrigado. Obrigado porque eu não preciso mais voltar para a vida que eu tinha. Obrigado porque eu não preciso mais ser quem eu era. Obrigado, Pai, você me perdoou. Eu sou grata a você, Jesus. Eu sou grata, eu te amo. E aquela mulher, ela derrama sobre Jesus aquilo que ela tinha de mais precioso, porque ela entendeu que quem muito foi perdoada, muito ama. Tem um lugar onde a igreja pode sempre estar unida. Deixa eu te dizer, esse lugar é aos pés de Jesus, orando em lágrimas, servindo e dizendo: Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha vida. O Senhor me fez o seu corpo. O Senhor me fez a sua imagem e a sua semelhança. O Senhor me deu um dom, um propósito, uma nova vida. O Senhor me deu uma família. Algo que eu nunca tive, o Senhor me deu. Jesus, obrigado. Nesse lugar, aos pés de Jesus, a igreja sempre vai estar unida, porque esse lugar é um lugar de humildade. Por isso que Paulo diz: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele, na condição de Senhor, tirou a sua capa, amarrou uma toalha na sua cintura, pegou uma bacia e serviu aqueles que Ele amava. Quando nós estamos aos pés de Jesus, amando e servindo a Ele, nós vamos ouvir da boca do nosso Mestre as mesmas palavras que Pedro ouviu. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuide dos meus irmãos, apacente as minhas ovelhas, sirva a minha família com os dons que eu derramei sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Senhor, nós somos gratos, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou, Senhor. Ah, Espírito Santo, sopra entre nós, Pai. Sopra sobre a Tua igreja, Senhor. Que nós possamos ser achados, Senhor, nesse lugar, Pai, aos Teus pés, em lágrimas e em gratidão, aperfeiçoado, Senhor, na unidade, vivendo em amor, Pai, servindo uns aos outros. Senhor, desperta o nosso coração, Pai.
Senhor, como uma febre, Pai, que toma todo o corpo, Senhor, nos desperta para a necessidade dos nossos irmãos. Nos leve a interceder uns pelos outros, Pai, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo de Deus, Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.